这群杨明华的走狗，这是污蔑！杨明华作恶多时，背叛家族。我现在以总长的身份剥夺他的一切职务。Purple River, ou Sichuan, é um donghua feito pela Build Dream e distribuído por uma das empresas da Tencent, a Penguin Pictures. O cultivo não é bem o foco desse donghua, mas já nos primeiros minutos nós vemos uma sequência de batalha em larga escala, onde o protagonista sozinho lida com um exército inteiro. O que me fez assumir que, apesar de cultivo não ser o foco desse donghua, é um dos pontos que eles podem trabalhar. De certo, eles têm uma certa liberdade para trabalhar com poderes sobrenaturais. Pelo andar, que apresentaram nesses 3 episódios, eu não acho que eles vão aprofundar um pouco mais nessa questão de cultivo. Eu acho que eles vão aplicar algum tipo de energia sobrenatural e vai ser isso, como as obras wuxia no geral. Vai ter um elemento sobrenatural só como pretexto, para poder ter certas coisas, apresentar certas coisas, mas eles não vão aprofundar em nada disso. Vai estar ali só para estar. Eu duvido que eles vão apresentar alguma coisa relacionada a isso. A obra se passa no lado leste do Rio Púrpuro, que uma vez já foi Rio Azul, e conta a história de um grupo de 4 amigos. Na verdade são 6 se contar o Gulei e a irmã do protagonista, mas eu não acho que eles vão ser a parte central da trama da história. A irmã até pode ser, ela pode ter alguma relação, mas eu acho que não vai ser uma parte ativa da história quanto esses outros 3 e o protagonista, esses 4 do núcleo. Então a história vai se passar nesses 4. Eles são generais, são líderes de um grande exército ali do lado leste também de Sichuan, ou Rio Púrpura. Li Xuanxiu é o protagonista e o comandante desse exército. Ele tem uma personalidade muito infantil, mas quando ninguém está perto, ele age muito sério, como nós podemos ver já nos primeiros minutos do donghua. Gulei é apenas o brutamontes bobão, que é feito de besta por Sichuan, quando Sichuan não quer fazer as suas obrigações como comandante do exército. Então ele obriga Gulei a ficar no lugar dele, lá na linha de frente do exército, fingindo que é ele. Então ele é só um bode expiatório. E como Sichuan fica fugindo das suas obrigações, e Gulei não tem a mínima capacidade de ocupar o cargo dele, ele só pode estar ali como um sósia, o trabalho fica todo para a lindíssima Bai Xuan, que é a vice-líder do exército. Com a sua personalidade determinada, ela faz o seu papel e ao mesmo tempo o papel do protagonista, como comandante do exército. Ming e Luo Jie são tenentes do exército. Cada um são donos de suas próprias guarnições. Enquanto um é inconsequente, o outro é o completo oposto, sendo totalmente lúcido e racional durante suas ações. Esse pessoal são os personagens centrais da história e são eles quem nós iremos acompanhar no decorrer do tempo. Mas como eu falei, é claro que tem outros personagens que eu não estou falando aqui e que terão certa participação na trama das histórias. Por exemplo, nesses 3 episódios apareceram pelo menos 4 que eu sei que terão uma certa importância, mas que não fazem parte desse núcleo. A primeira, como eu falei, é a irmã do protagonista, que eu não lembro o nome dela direito aqui, eu vou colocar na edição, vou aparecer aqui para vocês verem. Se tiver no episódio, eu vou colocar na edição aqui, se não tiver, eu vou avisar que não tem. A segunda é a princesa de Protos Kadan, que é a terceira, acho que é a terceira princesa do país de lá, do reino de Protos, e ela com certeza vai ter algum impacto aqui nessa história. Não sei se vai se relacionar com o protagonista, mas eu acho que não, porque ele é bem diferente.
e outro que é o mestre do protagonista, o Luobi. Ele deu algumas dicas, né, para o protagonista, explicou um pouquinho da situação no geral, e eu acho que ele vai ser de extrema importância para explicar como que tá acontecendo as coisas pra gente aqui de fora, porque as coisas não estão muito bem explicadas e nem encaminhadas. Mas pelo que eles falaram até aqui, já dá pra gente ter uma noção melhor, né, do que tá acontecendo no geral. E além deles, tem um carinha que armou, né, pra Zixuan aumentar o rank por causa do mérito que ele teve ao encontrar a princesa de Protoss nas mãos, né, do outro exército que ele, né, acabou salvando. E isso não era para ser suficiente para ele aumentar de rank, mas só que, pelo que deu a entender, ele é de uma família muito importante na cidade, tanto ele quanto a sua irmã, né, que apareceu no terceiro episódio. E as pessoas estão armando para ele. A gente não sabe certo porquê, como e quando isso vai acontecer, ou não tem tantas coisas ditas, porque o cara pareceu ser gente boa. Eu não sei se ele vai atacar do nada, ou se ele tá organizando as coisas para acontecer só mais pra frente, mas não é uma coisa que vai acontecer por agora. Eu acho que o protagonista vai ficar por um bom tempo com esse cargo que ele tem, e só mais pro futuro que a gente vai ter uma noção melhor. Eu acho que vai acontecer mais missões, vai ter muita mais coisa acontecendo antes de alguma consequência real acontecer com ele. Como eu falei, eu acho que esse Don Juan vai ser um Don Juan mais parado do que com ações, muito por conta dessas tramas que estão acontecendo na cidade, pelo título que o protagonista ganhou. Não vai ter tantas lutas assim. E como eu falei, né, a proposta que eles estão dando é para ser, pelo que deu a entender nesses episódios, é para ser de guerras. Então vai ser meio difícil a gente ter algum tipo de ação que não seja relacionada a guerras. E como a gente sabe, né, toda animação, toda obra que envolve guerra perde um pouquinho de tempo na criação de vários personagens, e isso acaba influenciando no resultado final, que é tendo uma baixa qualidade de animação. Aqui nós somos agraciados, né, com o 3D, então a quantidade de monstros acaba não influenciando tanto assim na qualidade da animação, porque eles podem simplesmente copiar e colar a ação que um outro faz e replicar a batalha inteira com a mesma cena de luta. Mas por ser uma obra de guerra, ela acaba não tendo tanta luta no mano a mano assim. Uma outra coisa interessante que a gente tem para falar é a forma como eles apresentaram, né, o Don Juan logo de cara, com aquela cena de guerra do início. E isso é uma técnica muito comum na indústria das animações, que é para captar o nosso interesse em algum tipo de obra que seja mais arrastada. Então, se uma obra começa do jeito que essa daqui começou, você já pode colocar na sua cabeça que ela vai ser um pouquinho arrastada, tudo bem? Mas isso não quer dizer que ela vai ser uma obra ruim. Isso só quer dizer que ela vai demorar um pouquinho para engrenar. Mas quando engrenar, vai ser muito bom. Porque, igual a gente tem vários exemplos aí de Don Juan, que vai preparando o caminho até no finalzinho ter uma guerra grande, uma luta muito grande. O próprio Doppelgangers, por exemplo, eles enrolou a luta do protagonista com, né, a Nalan Yaran, e aí lá eles fizeram, tipo, eles não avisaram que ia ser uma guerra grande, que ia ter aquela perseguição, aquilo tudo. Eles simplesmente falaram que ia ter um desafio, uma luta contra um. Só que no final aconteceu uma devastação, uma luta gigantesca. E nada impede de acontecer aqui também, entende? Só que aqui eles já estão falando que é trem de guerra. Então a gente pode esperar uma coisa muito maior. Eu tô curioso para saber o que esse Don Juan tem para entregar pra gente. E eu não achei ruim essa enrolação que eles estão fazendo. Eles estão amarrando muito bem as coisas. A apresentação dos personagens, as personalidades, eu gostei bastante. A animação também ficou boa. Eu não acho, pelas capacidades, né? Pela proporção, eu achei que eles iam dever um pouquinho mais, mas não, eles ficaram dentro da média. E tudo isso tá me deixando bem contente, né? Porque esse estúdio, eu fui pesquisar a respeito dele, e ele vai ser o estúdio que vai animar o outro livro de Ergen, além de Algo Eterno, que eu tenho uns resumos aqui no canal, que vai ser o Renegado Imortal. Nossa, eu espero muito que seja isso, e que a qualidade desse Don Juan aqui revele mais pra frente
e nos hype mais para as próximas adaptações que eles forem fazer. Então, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.